e ninguém mexia um membro, um músculo, quando Camila passava. E isso porque estavam com raiva de Camila. Estavam furiosas. E não só isso. Kate e William também estavam zangados. E essa raiva... Claro, Harry também estava zangado. Essa raiva contagiou toda aquela pequena parte da congregação. O anel de safira da princesa Diana voltou a causar alvoroço na família real britânica. E desta vez, segundo tabloides britânicos, o rei Charles responsabiliza a rainha Camila. O anel é um ícone das lutas, traições, rivalidades e perdas de Diana. Ninguém, incluindo o rei Charles, quer ver a rainha Camila tocando em sua memória sagrada. Mas por que Camila pegou algo que nunca lhe pertenceu? E por que um simples anel está causando tantos problemas para a família real? Junte-se a nós enquanto analisamos os escândalos, os rumores e a verdade por trás do anel de safira. O anel de safira da princesa Diana. Quando o príncipe Charles pediu Lady Diana Spencer em casamento em 1981, ele lhe ofereceu um anel que se tornaria uma das joias mais valiosas do mundo. Era uma safira oval do Ceilão de 12 quilates, cravejada em um halo de 14 diamantes e montada em ouro branco de 18 quilates. Diana a escolheu pessoalmente no catálogo da Garrard, a joalheria oficial da família real na época. Ao contrário de outras noivas da realeza, ela não teve um anel especialmente desenhado ou confeccionado. Ela simplesmente escolheu uma peça que qualquer pessoa com dinheiro suficiente poderia comprar. Essa decisão causou estranheza nos círculos da corte, pois rompia com a tradição e parecia quase comum demais para uma futura rainha. No entanto, Diana o amava, e seu apego àquele anel importava mais para ela do que o quão raro ou único ele fosse. Ela o usava com orgulho e, com o tempo, ele se tornou um símbolo de seu casamento, de suas lutas e de sua história. Fiquem ligados, porque vocês estão prestes a descobrir por que esse anel está causando um desentendimento entre o rei Charles e a rainha Camila, quase 30 anos após a morte da princesa Diana. Lembrem-se de que a vida da princesa Diana terminou tragicamente em 1997. Imediatamente após a morte de Diana, suas joias tornaram-se parte do legado pessoal que ela deixou para seus 2 filhos pequenos. Entre a coleção de peças brilhantes estava o famoso anel de noivado de safira. Para o mundo, era mais do que uma joia. O anel carregava consigo as memórias de um coração partido, de um começo de conto de fadas que se transformou em um desastre público. Para William e Harry, no entanto, era algo mais íntimo, algo que os conectava à mãe quando ela estava ausente. Ao longo dos anos, começaram a circular rumores sobre o que teria acontecido com o anel após a morte de Diana. Conta-se que William e Harry tiveram permissão para escolher lembranças dos pertences de sua mãe, e Harry, então com apenas 12 anos, escolheu o anel de noivado de safira. O motivo, segundo essa história, era que ele frequentemente o via na mão da mãe e queria guardar essa lembrança. A história tornou-se parte da tradição familiar, repetida em documentários e recontada por comentaristas que acompanhavam de perto a família real. Mais tarde, o ex-mordomo de Diana, Paul Burrell, alimentou essa narrativa ao sugerir que Harry acabou entregando o anel a William para que ele pudesse servir a um propósito maior. De acordo com a versão de Burrell, Harry percebeu que seu irmão, como herdeiro do trono, deveria ser quem usasse o anel quando chegasse a hora de pedi-la em casamento. Essa ideia, verdadeira em todos os detalhes ou não, conferiu ao anel ainda mais poder mítico. Isso sugeria que os 2 irmãos estavam unidos em sua devoção à memória da mãe, dispostos a fazer sacrifícios pessoais um pelo outro em sua homenagem. Quando William finalmente pediu Kate Middleton em casamento em 2010, o anel de safira reapareceu diante dos olhos do mundo. William explicou sua escolha como uma forma de manter a presença de sua mãe no próximo capítulo de sua vida. Para os milhões que acompanhavam a família real, foi como se a memória de Diana voltasse ao palácio, levada para o futuro pela mulher que um dia seria rainha. A imagem de Kate, usando o mesmo anel que um dia pertenceu a Diana, despertou uma onda de emoções. Para alguns, foi reconfortante, um símbolo de continuidade. Para outros, foi agridoce, pois trouxe à tona a imagem da jovem Diana entrando em um casamento que se desfaria diante dos olhos do mundo. A partir daquele momento, Kate nunca mais foi fotografada sem a safira. Ela se tornou sua joia característica, usada em compromissos oficiais, viagens internacionais e retratos de família. Cada vez que aparecia, lembrava o mundo de Diana, a chamada princesa do povo. Mas na era digital, em que os rumores se espalham mais rápido que os fatos, nem todos aceitam essa versão como a verdadeira história.
e as últimas notícias sobre o anel vão te deixar sem palavras. Segundo rumores online, a rainha Camilla, companheira de longa data de Charles e agora sua esposa, teria ficado com o anel. Essas histórias ganharam força em blogs, fóruns e redes sociais, onde a indignação e a suspeita se espalharam rapidamente, muitas vezes sem provas. A ideia de Camilla ter ficado com o anel de noivado de Diana alimentou uma narrativa já difundida, a de que ela teria tomado o lugar de Diana na vida de Charles, por extensão, na família real. Para aqueles que ainda se sentiam protetores da memória de Diana, a ideia de Camilla tocar em algo tão profundamente ligado a ela parecia uma violação. Mas nenhum registro confiável corrobora essas alegações. Fotografias e documentos oficiais deixam claro que Kate é a única integrante da realeza que usou aquele anel de noivado de safira desde Diana. Sim, Camilla já foi fotografada usando joias de safira, mas essas peças pertencem a outras coleções da realeza, não ao acervo de Diana. Mesmo assim, o mito persiste. Cada vez que Camilla aparece com brincos ou colares de safira, os rumores ressurgem. As pessoas olham para ela e veem pedras azuis, associando-as imediatamente ao icônico anel de Diana. A reação do público costuma ser rápida e intensa, com comentários acusando-a de roubo ou desrespeito à memória de Diana. Mesmo quando especialistas explicam que as joias pertencem a conjuntos completamente diferentes, a suspeita persiste. A verificação dos fatos nunca se espalhou tanto quanto os rumores. E assim, uma história sem provas continua a influenciar a forma como as pessoas falam sobre a rainha consorte e sua relação com o fantasma de Diana. Sinceramente, o anel de safira é mais do que uma joia. É um campo de batalha de memória e significado. Para William foi uma forma de homenagear sua mãe ao se casar. Para Harry foi uma lembrança que simbolizava amor e perda. Para Kate tornou-se o emblema mais poderoso de sua identidade pública. Para o público, é uma lembrança de uma princesa que eles sentem que ainda lhes pertence. E para Camilla, injusto ou não, faz parte da história contínua que a liga para sempre a Diana aos olhos de milhões. Este único objeto, escolhido casualmente de um catálogo de joalheiro há mais de 4 décadas, ainda gera manchetes e discussões. Ela carrega consigo amor e dor, admiração e raiva. Cada vez que aparece diante das câmeras, mantém viva a memória de uma mulher que morreu jovem demais e a história complexa da família que ela deixou. E à medida que avançamos para os recônditos mais sombrios da vida de Diana, seu casamento e a tempestade em torno de Camilla, você entenderá por que um anel comum está abalando a família real. Continue assistindo. O triângulo amoroso entre a princesa Diana, a rainha Camilla e o rei Charles. Quando Diana entrou para a família real no início dos anos 80, ela era jovem, cheia de esperança e ansiosa para desempenhar o papel de esposa dedicada. Mesmo nos primeiros dias de seu casamento, ela não conseguia escapar da sombra de Camilla Parker Bowles. A amizade de Charles com Camilla nunca havia se desfeito, e Diana pressentia que não se tratava apenas de amizade. Para o mundo exterior, podia parecer inofensivo, mas para Diana o vínculo era profundo e constante demais para ser ignorado. Isso plantou uma semente de suspeita que cresceu com o tempo, e suas dúvidas logo se tornaram inegáveis. Em 1989, a tensão não podia mais ser contida dentro dos muros do palácio. Em uma festa onde as 3 estavam presentes, disse que Diana caminhou diretamente até Camilla e a confrontou. Foi uma das raras vezes em que Diana encarou a mulher que, em sua opinião, se interpunha entre ela e o marido. O encontro não pôs fim ao caso extraconjugal, mas demonstrou a determinação de Diana em defender seu casamento, mesmo que estivesse isolada nessa luta. Para aqueles que a conheciam, foi um momento que revelou tanto sua vulnerabilidade quanto sua força. Os anos seguintes tornaram os medos íntimos de Diana brutalmente públicos. Em 1992, um livro do jornalista Andrew Morton, intitulado Diana, causou grande comoção na Grã-Bretanha. Sua história verídica pintou um retrato cru de seu desespero, sua sensação de traição e sua luta para manter a dignidade em meio a uma imensa dor pessoal. O que o mundo não sabia na época era que a própria Diana havia fornecido o material silenciosamente, permitindo que sua voz transparecesse nas páginas, embora ela nunca o tenha admitido então. O livro confirmou o que muitos suspeitavam, que seu casamento não era apenas conturbado, mas profundamente abalado. Se o livro de Morton revelou alguns detalhes da história, o escândalo que se seguiu a destruiu completamente. Continue assistindo, porque vamos desvendar tudo. Aconteceu em 1993. Uma conversa telefônica privada entre Charles e Camilla vazou para a imprensa.
Conhecida infamemente como as gravações de Camila, ela revelou um nível de intimidade que deixou o público atônito. Não se tratava de simples conversas amistosas. Foram trocas de palavras profundamente pessoais que confirmaram os piores temores de Diana. Para a monarquia, foi um constrangimento sem precedentes. A reação do público foi brutal. A popularidade de Charles caiu a níveis alarmantes. Muitos o consideravam inapto para liderar, enquanto a simpatia por Diana crescia. Ela não era mais apenas uma princesa em apuros, mas uma mulher injustiçada, lutando por seu lugar em uma história que parecia determinada a apagá-la. Em toda a Grã-Bretanha, sua honestidade e humanidade atraíram as pessoas para mais perto dela, enquanto Charles e Camila eram retratados como os vilões em um drama real que se desenrolava diariamente nos jornais. Diana escolheu o momento certo para revidar em 1995. Em uma entrevista que se tornou lendária para o programa Panorama da BBC, ela revelou tudo o que havia sofrido. A frase que definiu a conversa foi o reconhecimento de que havia 3 pessoas em seu casamento. Para o mundo, isso confirmou tudo o que se sussurrava há anos. Para Camila, foi o momento que a marcou para sempre como a outra mulher no tribunal da opinião pública. As revelações calmas, porém incisivas, de Diana deixaram a monarquia em apuros para proteger sua imagem, enquanto ela emergiu como a voz da verdade em uma família conhecida pelo silêncio. Após a entrevista, a reputação de Camila ficou em frangalhos. Enquanto Diana recebeu apoio, Camila tornou-se alvo de desprezo generalizado. Ela foi alvo de chacotas nos tabloides, desprezada pelos observadores da realeza e culpada por destruir um casamento que outrora fora vendido como um conto de fadas. Dentro do palácio, assessores e pessoas próximas tentaram salvar a imagem de Charles, instando o público a vê-lo como um homem preso ao dever e às circunstâncias. Mas, aos olhos do povo, Diana já havia conquistado sua lealdade. As consequências não se limitaram aos adultos. William e Harry, ainda adolescentes, foram arrastados para um conflito do qual não conseguiam escapar. Eles amavam ambos os pais, mas também viam a mãe sofrendo e o pai buscando conforto em outro lugar. Para eles, as brigas familiares não eram apenas manchetes, mas uma realidade diária. Foram obrigados a vivenciar confrontos, sussurros e a dor de ver seus pais transformados em figuras escandalosas. O impacto na confiança que depositavam na instituição os acompanharia por muito tempo. Em 1996, o casamento finalmente chegou ao fim. O divórcio foi finalizado e Diana perdeu o título de Sua Alteza Real, embora tenha mantido o título de Princesa de Gales. Charles e Diana seguiram caminhos separados, mas Camila permaneceu ao seu lado. Ela deixou de ser apenas uma figura nas sombras e passou a fazer parte da vida pública dele, embora ainda fosse recebida com hostilidade sempre que aparecia. O que antes era um caso extraconjugal mantido em segredo, tornou-se parte central da história da realeza, mudando para sempre a imagem da monarquia. O triângulo amoroso entre Diana, Charles e Camila não era apenas fofoca. Era a história que definiu uma geração. Isso revelou rachaduras em uma instituição construída sobre a imagem, deixando marcas que levariam décadas para cicatrizar. Enquanto os papéis do divórcio eram finalizados e Diana tentava construir uma vida própria, o cenário estava pronto para os eventos trágicos que se seguiriam e para o caos que sua ausência desencadearia. Continue conosco, porque a história está prestes a ficar muito mais interessante. Divórcio da princesa. Diana e do rei Charles. Quando Diana e Charles finalmente se divorciaram em 1996, o acordo não se limitou apenas a bens, dinheiro e títulos. Envolveu também as joias que ela usou como princesa de Gales. O protocolo real exigia que as peças pertencentes à coroa e aquelas que lhe foram dadas pela monarquia fossem devolvidas. Isso incluía tiaras e certas peças cerimoniais, mas as joias que Diana recebeu como presentes pessoais, especialmente de dignitários estrangeiros e admiradores, permaneceram suas. Entre elas, estava o luxuoso conjunto de safiras, presenteado a ela pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita no início dos anos 80. Esse conjunto de joias, composto por brincos, collar, pulseira e relógio, tornou-se um símbolo da própria Diana. Após o divórcio, Diana continuou a usar suas safiras. Elas lembravam ao mundo que, embora não tivesse mais seu título real, ela ainda era a mulher que havia transformado a imagem da monarquia. As safiras eram uma ligação entre seu papel público e sua privacidade, uma declaração de que sua identidade não poderia ser apagada por um acordo legal.
Essas peças se tornaram símbolos de resiliência, e cada aparição de Diana com safiras carregava uma história de sobrevivência após a traição. Mesmo após a morte de Diana, seu conjunto de safiras permaneceu firmemente ligado à sua memória. As joias de Diana não são apenas uma herança de gemas, mas uma herança de significado. Retirar essas joias desse contexto provocaria indignação, e o palácio sabe disso melhor do que ninguém. O que complica ainda mais a situação é que outras mulheres da realeza, especialmente Kate e Meghan, usaram joias de Diana. O anel de noivado de Kate é o anel de safira e diamantes de Diana, escolhido por William como forma de manter viva a memória de sua mãe no centro de seu casamento. Meghan também já foi vista usando peças de Diana, uma decisão deliberada de Harry para honrar o vínculo entre sua esposa e sua mãe. Essas aparições reforçam a ideia de que as joias de Diana são transmitidas não entre os membros da realeza, mas sim através de sua linhagem sanguínea, sendo dadas a seus filhos e usadas por suas esposas. É por isso que, cada vez que Kate ou Meghan usam algo de Diana, o público vê isso como uma continuação da presença de Diana, quase como se ela ainda estivesse moldando a família real. Mas lembre-se de que a posição de Camila é mais complexa. Ela tem acesso ao cofre real, que contém safiras históricas pertencentes à monarquia, não a Diana. Ao longo dos anos, ela usou grandes colares e broches de safira dessa coleção. Estas são peças reais legítimas, algumas datando da época da Rainha Vitória, e é seu direito usá-las como rainha consorte. No entanto, sempre que ela aparece em público usando safiras, a comparação se torna inevitável. Aos olhos do público, não é apenas Camila que usa joias. É Camila a ocupar o espaço visual antes dominado por Diana. Isso alimentou uma batalha contínua de simbolismo, justa ou não. Os tabloides adoram essa confusão. Frequentment omitem a diferença entre as safiras de Diana e as safiras da coleção da coroa que Camila usa. Os leitores são levados a crer que Camila roubou deliberadamente as joias de Diana, mesmo quando isso não é verdade. O peso emocional da memória de Diana faz com que o público raramente pare para separar os fatos dos exageros. Uma vez que a notícia entra em circulação, torna-se verdade absoluta para uma parcela do público. As redes sociais só pioraram a situação. Alguns chegam ao ponto de afirmar que Camila teria mandado remodelar as safiras de Diana, uma ideia sem qualquer fundamento, mas amplamente repetida online. O palácio nunca precisou se pronunciar oficialmente sobre essas alegações, mas seu silêncio muitas vezes alimenta especulações em vez de acalmá-las. Cada aparição de Camila usando safiras é interpretada como um desafio. Roubo, mesmo que as safiras não tenham nenhuma ligação com Diana. No centro de toda essa polêmica está uma peça acima de todas as outras. O anel de noivado de safira que pertenceu a Diana e agora adorna a mão de Kate. O anel escolhido por Diana para o pedido de casamento em 1981 tornou-se a joia real mais reconhecida da era moderna. Não é apenas um anel, mas um símbolo da vida de Diana, do seu casamento e do seu papel complexo na família real. Hoje, continua a ser a lembrança mais marcante da sua presença. Não é difícil entender por que esse anel se tornou praticamente intocável. A batalha contínua pelas joias demonstra o quanto Diana ainda domina a história da realeza, mesmo em sua ausência. O fato de as safiras de Camila, independentemente de sua origem, serem consideradas joias de Diana, mostra que o fantasma de Diana permanece vivo e forte. As joias se tornaram um dos campos de batalha onde lealdade, luto e rivalidade se desenrolam em público. A questão não se resume às gemas em si, mas sim a quem merece usar a memória de Diana e quem não. Com o passar dos anos, o conflito entre o legado de Diana e o papel de Camila se intensificou. E embora as safiras tenham preparado o cenário para esse drama, a história nunca terminaria apenas com joias. Algo muito maior estava sempre à espreita, prestes a vir à tona. Continue conosco enquanto analisamos a tempestade que se aproxima. Príncipe William, Harry e a Rainha Camila. A vida de Diana terminou repentinamente em agosto de 1997, e a notícia abalou o mundo. Charles voou para Paris para trazer seu corpo de volta à Grã-Bretanha, e ela foi sepultada na propriedade de Althorp. Seu enterro atraiu multidões que se estendiam muito além dos portões e milhões de pessoas que assistiram com pesar. A morte dela deixou um vazio que nunca se curou, e para os filhos, tornou-se uma linha que ninguém podia cruzar sem ser comparado à sua memória.
Nessa sombra, anos mais tarde, Charles seguiu em frente com a decisão de se casar com Camila, uma escolha que colocou os irmãos em conflito direto com a mulher que eles nunca quiseram como parte da família. Harry admitiu mais tarde, em suas memórias, que tanto ele quanto William imploraram ao pai para que não prosseguisse com o casamento. Ela era a terceira pessoa no casamento. Ela precisava reabilitar sua imagem. Você e seu irmão pediram diretamente ao seu pai para não se casar com Camila? Sim. O medo deles não se resumia a proteger a memória de Diana, embora isso sempre estivesse presente em tudo. Eles também acreditavam que Camila tinha sede de influência e disposição para usar a imprensa a seu favor. Harry chegou a descrevê-la como uma mulher que jogava a longo prazo, alguém pronta para sacrificar a reputação dos outros, se isso significasse garantir seu lugar ao lado de Charles. As palavras de Harry eram mais incisivas, mas William também tinha sérias dúvidas. A diferença era que William mantinha suas reservas praticamente em segredo. Harry disse que seu irmão estava tão perturbado quanto ele com a perspectiva de Camila se tornar sua madrasta. Ainda assim, William compreendeu a necessidade de manter o silêncio por uma questão de aparências. Estavam unidos na oposição, mas a forma como a expressaram não poderia ter sido mais diferente. Apesar da resistência, Charles prosseguiu com o casamento em 2005. A cerimônia foi realizada no civil e não no casamento grandioso na igreja que Diana teve outrora, o que muitos consideraram um meio termo. Mesmo assim, apesar do ambiente mais discreto, o momento foi carregado de controvérsia. O detalhe mais revelador foi a ausência da rainha Elizabeth. Ela não compareceu à cerimônia de casamento em si, participando apenas de uma bênção posterior, o que foi amplamente interpretado como uma forma de demonstrar desconforto, sem rejeitar o casamento de maneira direta. Para William e Harry, o evento foi a confirmação definitiva de que seus desejos tinham pouca importância. Eles assistiram a mulher que antes culpavam pela infelicidade de Diana, agora ocupar oficialmente o lugar dela ao lado de Charles. O que doeu ainda mais foi a rapidez com que a narrativa começou a mudar aos olhos do público. Camilla, antes vilipendiada como a outra mulher, começou lentamente a ser aceita como duquesa da Cornualha e, mais tarde, como rainha consort. O que parecia impensável nos anos 90 estava sendo repaginado, e esperava-se que os filhos de Diana se conformassem com a nova versão da história. Mas isso não era tudo. Durante anos após o casamento, William e Harry trataram Camila com o que muitos descreveram como uma polidez tensa. Eles compareciam a reuniões familiares, sorriam para as fotografias e evitavam confrontos públicos. Mas a sensação de desconforto nunca desapareceu completamente. O relacionamento deles com ela era funcional, não afetuoso. E aqueles que acompanhavam a família de perto notavam a falta de naturalidade entre eles. Harry, no entanto, recusava-se a se contentar com a mera formalidade. Ao longo dos anos, ele começou a falar mais abertamente sobre o que considerava uma campanha cuidadosa dela para reconstruir sua imagem. Ele a acusou de trabalhar com certos setores da imprensa, de plantar histórias que a protegiam enquanto prejudicavam outros membros da família, inclusive ele próprio. Quando seu livro de memórias, Spare, foi lançado em 2023, Camila não era mais uma figura secundária em sua história, mas sim uma antagonista central. Ele a retratou como a vilã no grande drama de sua família, alguém que colocou sua sobrevivência acima de tudo. William se manteve mais discreto em público, mas até o silêncio contava sua própria história. Não era ele quem escrevia livros ou dava entrevistas, mas Harry insistia que ambos os irmãos sempre compartilharam o mesmo medo, que a ascensão de Camila viesse à custa do legado de Diana. Acreditavam que a presença dela no centro da monarquia obscurecia a memória da mãe que outrora ocupara o mesmo lugar. Para eles, não se tratava apenas de um casamento, mas de reescrever a história. É nesse contexto que o anel de safira se tornou algo maior do que uma simples joia. Para Harry e William, aquele anel não era apenas uma lembrança de sua mãe, mas um elo que os ligava a ela. Carregava a história de Diana e seu sofrimento, uma lembrança de quem ela era antes da intromissão de Camila. A ideia de Camila usá-lo, mesmo que apenas como rumor, era profundamente ofensiva para aqueles que ainda lamentavam a morte de Diana. Simbolizava mais do que rivalidade. Simbolizava a ideia de uma mulher substituir outra, apagando a que veio antes. Com o passar dos anos, o papel público de Camila se fortaleceu, e Charles permaneceu inabalável ao seu lado. Entretanto, o vínculo entre William e Harry com ela nunca se fortaleceu, além do que o dever exigia.
Quando Harry finalmente colocou tudo em palavras em suas memórias, reabriu feridas que nunca haviam cicatrizado. Preparem-se, pois estamos prestes a revelar uma informação chocante das memórias de Harry. Ele confirmou o que muitos já suspeitavam há tempos, que ele e William haviam implorado ao pai para que não se casasse com ela. Suas acusações trouxeram à tona as sombras do passado, reacendendo o debate público sobre o que Camila realmente representava dentro da família real. Esse debate se estendeu à forma como as pessoas encaravam os pertences de Diana, especialmente seu anel. Não se tratava mais apenas de quem usava o anel, mas de quem realmente carregava seu legado. Para Harry e William, o anel permanecia exclusivamente de Diana, um tesouro que não podia ser transferido ou reaproveitado sem trair sua memória. A própria presença de Camila naquela conversa manteve a questão viva. A luta dos filhos contra a escolha do pai nunca se resumiu a um único momento. Tratava-se dos efeitos em cadeia da história de Diana e de como a presença de Camila continuava a testar a lealdade deles para com ela. O que começou com a oposição a um casamento transformou-se em anos de tensa convivência e, por fim, num confronto aberto diante do mundo. A história de William e Harry contra Camila preparou o terreno para a forma como o público interpretaria para sempre os símbolos deixados por Diana. Seu anel, seu legado e sua memória tornaram-se terreno de disputa, com cada gesto e cada rumor alimentando a percepção de rivalidade. Se você acha que a disputa na família real é sórdida, espere até ver a reação do público britânico a toda essa história nas redes sociais. Prepare-se para uma surpresa inesquecível, pois o público britânico parece nunca ter esquecido o legado de Diana, incluindo seu anel. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre as noras de Diana, Kate Middleton e Meghan Markle. Kate Middleton, Meghan Markle e o legado de Diana. Nos anos que se seguiram à morte de Diana, a internet foi inundada por alegações, rumores e mitos sobre quem mais poderia ter usado o anel. As alegações mais dramáticas giraram em torno de Camila, com publicações virais e tendências online insistindo que ela teria roubado a icônica safira de Diana. Essas alegações ganharam força nas redes sociais, circulando amplamente e provocando indignação entre as pessoas que consideraram a ideia de Camila usar o anel de Diana uma afronta à memória da rainha. A verdade, porém, é mais simples do que as histórias. Alguns observadores da realeza afirmam que Camila nunca usou o anel de noivado de Diana e verificadores de fatos como o Snopes desmentiram cuidadosamente essas afirmações. Mesmo assim, a persistência do boato mostra o poder que esse anel carrega e o quanto as pessoas ainda se importam com quem tem o privilégio de usá-lo. Parte do que alimenta esses mitos é o fato de Camila usar safiras. Mencionamos anteriormente que o cofre real guarda inúmeras pedras preciosas colecionadas ao longo dos séculos, e Camila, como rainha, agora tem acesso irrestrito a essa coleção. No entanto, alguns observadores da realeza afirmam que o rei Charles não quer que ela se aproxime de nenhum dos pertences pessoais de Camila, especialmente do anel de safira de Diana. Ao longo dos anos, ela apareceu em público usando impressionantes colares, broches e brincos de safira. Para a maioria das pessoas, no entanto, uma safira é uma safira. A menos que se seja um especialista em joias ou esteja profundamente familiarizado com a coleção real, pode ser fácil confundir uma peça com outra. Quando Camila aparece usando uma grande joia de safira, muitas pessoas na internet logo concluem que ela deve tê-la pegado emprestada ou roubada de Diana. A realidade é que suas safiras sempre vieram da coleção histórica da coroa, e não do porta-joias pessoal de Diana. É por isso que o papel de Kate nessa história das joias é tão importante. Ao usar o anel de safira de Diana de forma consistente e ostensiva, ela se consolidou como a herdeira simbólica do legado de Diana. Sempre que comparece a um evento ou acena para a multidão, o anel permanece visível. Não é mais apenas uma joia, é uma declaração. Isso liga Kate diretamente a Diana aos olhos do público, quer ela queira ou não. Isso criou uma clara diferença entre ela e Camila, que, segundo alguns observadores da realeza, nunca tocou nas joias de Diana e provavelmente nunca tocará. O palácio, seja formalmente ou por meio de um acordo tácito, estabeleceu um limite. Kate representa a continuidade com Diana, enquanto Camila evita cuidadosamente qualquer associação com as joias mais pessoais de Diana. Mas não é só isso. Meghan Markle também entrou nessa história. No dia do seu casamento com o príncipe Harry, ela não usou o anel de noivado de Diana, mas sim outra joia preciosa de Diana, seu anel de coquetel com água marinha.
Essa peça, uma deslumbrante pedra azul cravejada em ouro, apareceu na recepção do casamento de Meghan, ao contrário da safira de Kate. A água marinha de Meghan não é uma joia para uso diário. Embora tenha sido vista apenas raramente, sua aparição adicionou mais uma camada à narrativa contínua sobre as joias. Mostrou que a coleção de Diana havia sido dividida de diferentes maneiras e que ambos os filhos queriam que suas esposas compartilhassem uma parte da memória da mãe. A ausência de Camila nesse círculo não é acidental. É quase certo que se trata de uma decisão cautelosa do rei Charles. Permitir que Camila usasse as joias de Diana só inflamaria o ressentimento público e reabriria antigas feridas. Mesmo como rainha, Camila manteve-se fiel às peças oficiais do cofre real e evitou as joias de Diana. De certa forma, essa foi uma estratégia de sobrevivência. Ao se manter distante dos pertences de Diana, Camila abriu espaço para que Kate e Meghan perpetuassem esse legado. Mesmo assim, esse distanciamento não impediu as especulações. Sempre que Camila aparece em público usando safiras, os rumores ressurgem. A velocidade e a escala da indignação online hoje em dia fazem com que esses mitos se espalhem mais rápido do que os fatos. Uma foto de Camila com um colar de safiras pode dar a volta ao mundo em segundos, acompanhada de legendas afirmando que pertenceu a Diana. Quando os verificadores de fatos entram em ação, a história já alcançou milhões de pessoas e alimentou uma nova onda de comentários raivosos. A internet prospera com o drama, e a ideia de Camila usando a safira de Diana é dramática o suficiente para continuar ressurgindo, mesmo sem qualquer fundamento na realidade. Esse ciclo de rumores e correções criou uma espécie de guerra de joias peculiar no imaginário popular. O anel de Kate é intocável. A água marinha de Meghan traz calor e nostalgia, e as safiras de Camila se tornam focos de suspeita. A verdade pode ser simples, mas a percepção é muito mais poderosa. As pessoas nem sempre acreditam nas explicações oficiais, porque os mitos são mais convincentes e emotivos do que os fatos. O que importa não é apenas a joia usada, mas quem a usa e como o público se sente em relação a essa pessoa. No cerne dessa tempestade reside uma verdade mais profunda. O legado de Diana permanece vivo, não apenas na memória, mas também nos objetos físicos que ela deixou. Suas joias são mais do que moda, são história, emoção e simbolismo. O caos que envolve essas joias tem menos a ver com o que realmente aconteceu, e mais com o que as pessoas acreditam que aconteceu. Essa disputa de significado demonstra o quanto a presença de Diana ainda paira sobre a monarquia. Mesmo décadas após sua morte, suas joias continuam a definir quem merece um lugar no coração do público e quem não. Elas se tornaram um campo de batalha para a lealdade e a memória, não com palavras, mas com pedras preciosas. Os mitos podem ser falsos, mas as emoções que despertam são muito reais. E enquanto as joias de Diana permanecerem visíveis, esses debates não desaparecerão. Obrigada por nos acompanhar. Você acha que a rainha Camila merece ter acesso às joias da princesa Diana? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Além disso, clique no vídeo a seguir na sua tela e você também vai gostar.